Glória a Deus. Voltando a contar meus causos. E agora eu me reporto ao ano de 1992, precisamente mês de julho daquele ano. Eu tinha terminado o curso de adaptação de oficiais aqui em São Luís, que aconteceu lá no quartel do Comando Geral da PM. Graças a Deus terminei o curso muito bem, nós éramos 30 aspirantes, eu consegui estar no primeiro terço da turma, consegui terminar em 9º lugar e assim foi possível escolher o local que eu iria trabalhar. Eu tinha colocado aleatoriamente 3 opções, mas sem conhecer nenhuma delas. Eu coloquei Balsas, olha que extremo, tinha noção do que era Balsas não. Mas tinha algumas informações que era uma região muito próspera, de muita água, ali perto de Carolina, muitos banhos, uma área muito forte ali no agronegócio, e eu cismei de querer trabalhar em Balsas. Também coloquei Chapadinha, outro extremo comparado com Balsas, e tinha colocado Timon. Mas aí quando eu fui olhar a classificação de todos os aspirantes, eu tinha ficado classificado no serviço de aprovisionamento, ou seja, eu ia cuidar do rancho. Isso se explica porque lá no Exército eu era aprovisionador, eu era de intendência, então eu tinha sido classificado no rancho em função disso. Só que eu estava saturado de rancho, não dava mais. O tempo de rancho já tinha passado e eu já estava no meu limite nesse sentido. Não tinha mais a menor condição de ser de serviço de aprovisionamento não, mesmo porque eu iria passar 30 anos na polícia, tinha expectativa de ser coronel, claro, todo mundo tem, e como é que eu ia fazer no rancho se lá só poderia ficar até no máximo capitão? E eu precisava aprender na tropa a nova realidade de polícia. Fui procurar o subcomandante geral, e ele me perguntou, até em tom de brincadeira, se eu estava querendo aprender a ser policial, né? Eu disse que sim. E o coronel Jaime, ele me classificou na 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, com sede em Pindaré-Mirim. Ele perguntou se estava bom Pindaré-Mirim. Eu disse que estava, era interior, mas eu não tinha noção de para onde eu estava indo. O coronel Jaime tinha uma propriedade lá em Zedoca, uma fazendola, uma fazendinha, e ele queria gente conhecida ali próximo, já que Zedoca era a área de Pindaré-Mirim. Mas tá bom, fui procurar saber quem de meus colegas estava classificado por lá, e fiquei sabendo que estava o coronel Roberto, aspirante Roberto na época. Roberto tinha feito academia no estado de Pernambuco, tinha chegado, estava indo para Pindaré-Mirim como o mais antigo e seria o subcomandante. Estava indo também o aspirante Adenilson, 8º colocado na turma, estava na minha frente. E também foi classificado depois, logo em seguida, o aspirante Araújo, Jorge Antônio de Araújo Júnior. E nós montamos aí um time aí, né, 4 aspirantes para reforçar Pindaré-Mirim. Lá só tinha o capitão Ivaldo, que era o comandante da unidade, já que era uma companhia independente, e tinha o tenente Pedro Ribeiro, que já tinha pedido para sair, e vocês vão entender o porquê que ele tinha pedido para sair da unidade lá muito rápido. Fez um grande trabalho por lá, o Pedro Ribeiro, mas já estava pedindo para sair, porque não estava aguentando mais. E definido as turmas do interior, acho que 2 colegas lá em Imperatriz, 3 em Balsas, 1 em Pinheiro, 2 em Timon, 3 em Caxias, Chapadinha. Eu acho que isso aí foi a base do interior do estado. Também teve em Barra do Corda, alguns colegas, e o restante ficou na capital. E assim ficou definido. Eu já estava com a minha mudança aqui no Bequimão, aí desaluguei o apartamento, entreguei. E a transportadora veio buscar a minha mudança já pra gente ir embora. Levou os móveis, né? A mobília. Pequena, mas já era a nossa mobília. Eu fiquei o resto da tarde sem mais ter nada em casa. Eu e a Eliane,
André aí com 8 meses de idade, mais ou menos. Juntamos com o Araújo, a esposa do Araújo, a Simone, e o filho dela, filho deles, né? E fizemos uma loucura. Pegamos o nosso Fusca, colocamos as nossas coisas dentro. Fusca não tem mala, né? Então ficou daquele jeito. 4 adultos, 2 crianças, e é mala, bolsa, sacola. Então o Fusca ficou entupido. E nós só conseguimos sair de São Luís por volta das 8 para 9 horas da noite. Nós lanchamos ali na entrada da Coama. Lá tinha um hambúrguer muito famoso, com abacaxi, eu lembro até hoje. Nós lanchamos nesse local e pegamos a estrada. Simplesmente baseado no mapa. Olhamos no mapa a distância e o rumo da venta, praticamente. Abastecemos o Fusca. O Fusquinha estava inteirinho, mas era um Fusquinha 79, né? Estava bem rodado. Nós estávamos em 92, então já tinha uma estrada bacana. Só que um colega meu tinha trazido esse Fusca de Pernambuco e eu não tinha tido coragem de vir com ele rodando. Mas um colega se aventurou e trouxe esse carro para o Maranhão. Foi sendo meu transporte aqui durante muitos anos. E nós seguimos rumo a Pindaré-Mirim, 240 quilômetros para Santo Inês, mais 10 para Pindaré, total 250. Seguimos aí a estrada à noite, só Deus para ter nos guardado, que foi um ato de irresponsabilidade. Não tinha como a gente ter feito aquela viagem, mas fizemos. O correto era ter dormido no quartel do Comando Geral, já que nós estávamos incluídos na corporação já, dormia no alojamento, e pela manhã cedinho, de madrugada, na hora que tivesse amanhecendo o dia, a gente seguia a viagem. Ainda fomos parados pela Polícia Rodoviária Federal no caminho, nos deram ainda uma puxada de orelha ainda. Família, filho, o farol do Fusca estava um pouco, estava queimado, o outro estava inteiro. Não foi fácil. E nós chegamos lá em Pindaré-Mirim já pela madrugada. Eu lembro bem que eu cheguei ali na Rua da Pedra Branca, Posto Magnólias 1. Paramos para perguntar para que lado era Pindaré-Mirim. Aí alguém informou, segue rumo à Praça da Matriz. E quando chegar na Praça da Matriz, continua seguindo o destino à direita. E 6, 7 quilômetros vocês vão estar no quartel. Nós, em vez de procurar um hotel, de ter nos organizado, não, fomos direto para o quartel. Aí tivemos o primeiro susto ao chegar lá no quartel. A guarda estava jogando dominó a dinheiro, dominó ou baralho, não lembro bem, mas estavam jogando jogo de azar no corpo da guarda a dinheiro. Não esperavam que fosse chegar aspirante naquele quartel, porque não tinha oficial no quartel praticamente. O tenente Pedro Ribeiro estava em São Luís, o coronel Evaldo não sei para onde estava, e o quartel estava daquele jeito, na mão da galera lá. E era uma tropa muito diferente da realidade que a gente estava acostumado com a tropa do Exército. Entramos ao quartel, o Araújo se estressou logo, desceu do carro gritando: é guerra, é guerreiro, eu sou o aspirante Araújo, estou acompanhado aqui do aspirante Luiz, o que é que vocês estão fazendo aí, jogando essa hora aí, com aquela correria e tal. Recolheram o material, Araújo já queria prender a guarda, mas enfim, calma Araújo, nós estamos chegando, o ambiente é deles ainda, nós ainda não sabemos nada sobre essa tropa. Aí tinha uma ordem lá que era para chamar um sargento lá, o sargento Davi, e o Davi foi acionado, naquele momento foram atrás dele, e o capitão Ivaldo tinha reservado o hotel Socic. Ele tinha uma parceria de apoio com a Vale do Rio Doce e ele tinha conseguido algumas cortesias lá de hospedagem para mim e para o aspirante Araújo, que foi os primeiros a chegar no quartel. E nós fomos conduzidos para o Socic, o hotel lá de Santo Inês, está lá até hoje. E lá nós nos hospedamos. O tempo foi até bom, nós ficamos lá acho que uns 10 dias hospedados, enquanto a mudança não chegava e a gente não alugava casa. Mas nós já providenciamos rapidamente. Araújo foi morar na Vila Militar, onde ele conseguiu alugar uma casa. E eu fui para o Bom Preço, lá em cima, onde tem um mercado também de peixe, verdura. É um mercado municipal. Mercado Municipal do Bom Preço. Quem mora em Santo Inês ou conhece lá a região, sabe onde é.
uma casa muito boa por sinal, de frente para o mercado, gradeada, casa segura, e foi a nossa chegada em Pindaré-Mirim. A realidade da tropa, um susto, não parecia uma tropa de polícia, não parecia uma tropa militar. Esse era o ponto negativo daquela região, né? Muitos policiais com dente de ouro, bigodão, revólver pendurado na cintura, parecendo um pistoleiro, e não era muito confiável, não. Por outro lado, era uma tropa pequena para uma área muito grande e uma tropa muito respeitada. Quando se falava na tropa de Pindaré, tinha um respeito e eles iam para resolver as paradas. Cada destacamento tinha no máximo 3 policiais, 2, 3, e naquele tempo, em 1992, a tropa de Pindaré podia ser 2 pingados num destacamento. Se ele desse uma ordem, estava dada. Se o cabo desse uma ordem, estava dada. Se o cabo fosse numa área lá, encontrasse alguns elementos suspeitos, ele dizia, olha, você e você, para a delegacia agora. E os caras iam, porque se não fosse, eles tinham outros meios para resolver aquela situação. E essa era uma realidade que a gente não estava acostumado, que a gente estava acostumado com tropa de exército, recruta, serviço militar obrigatório. E nós estamos agora com uma tropa de carreira, uma tropa antiga, uma tropa com algumas famas negativas, mas também tinha excelentes policiais militares no meio desse contexto todo aí. E foi uma benção o fato da gente pegar logo naquela semana 0, a primeira turma que iria mudar a cara da tropa de Pindaré-Mirim, que foi a turma de 1992. Hoje tem tenente-coronel, hoje tem oficiais que foram formados na academia no ano seguinte, uma turma muito boa. E nós recebemos na oportunidade 50 recrutas, que passou a ser de fato a nossa tropa de confiança, que nós procuramos fazer uma formação muito rígida, muito forte. Os meninos até hoje, quando se encontram comigo lá, essa turma de 92, 93, 94, coronel, o senhor não era gente não. O senhor apertou demais. Mas era necessário, porque a gente queria forjar uma turma diferente, uma turma focada nos padrões do Exército Brasileiro, que era a nossa casa, né? Eu tinha 4 anos de tropa, o Adenilson 4 anos de tropa, o Araújo 3 anos de tropa, então todo mundo chegou aí muito vibrante na tropa, empolgado ainda, com sangue ainda verde-oliva e contrariando inclusive alguns ódios que a gente tinha, que era para adotar o mais rápido possível o sangue azul da Força Militar. Mas para a realidade que nós encontramos no interior, nós precisamos manter as nossas tradições, a nossa formação e trazendo aquela recrutada para o nosso lado. Então tudo que a gente pôde fazer para bem formar esses jovens, nós fizemos e formamos uma turma muito boa em 92, formamos outra turma excelente em 1993 e 94. Primeira semana eu e Araújo foi ser o P3 da unidade, eu fiquei no P1, o aspirante Roberto estava contrariado, não queria servir em Pindaré-Mirim, sabia que lá era chamada segunda sem lei, eu não tinha nenhuma noção do que era essa segunda sem lei, até chegar na unidade e descobrir que de fato tinha razão de ser esse estigma da unidade que era chamada segunda sem lei. Mas nós conseguimos mudar essa história, Deus estava no barco o tempo todo, nos guiando, nos livrando, não permitindo que a gente se corrompesse lá na região e demarcássemos o território. Foi diferente chegar ali 4 aspirantes, o Roberto, apesar de ter resistido para não ficar, ele abriu mão do subcomandante, ficou ali como P2, para dar uma flexibilidade para poder vir em São Luís, resolver as coisas do quartel e também terminar uma cadeira ou outra que ele estava fechando a administração e ciências contábeis aqui em São Luís. O Adenilson chegou, oficial de infantaria no Exército, foi seu subcomandante. Araújo de infantaria também ficou sendo P3, cuidando da instrução e operação. E eu fui para o setor de pessoal, porque estava mais ligado à minha parte de intendência, de logística, de gestão, onde passei um bom tempo ali servindo naquele local. Eu finalizo esse vídeo dizendo que essa chegada em Pindaré foi um choque para a região. Pedro Ribeiro veio embora, mas nos passou muita coisa. Logo em seguida, o capitão Ivaldo também foi transferido. Chegou lá o major João Basola Teixeira e nós formamos um time para enfrentar muitas dificuldades,
mas também um tempo de muita aprendizagem, muito crescimento, e melhorou nossa condição financeira lá também, porque no interior a gente tinha uma gratificação, custo de vida mais baixo. Aí aluguei uma casa bem em conta, que casa no interior não é, na época você conseguia uma casa boa e com preço mais embaixo. Passei a ter função de primeiro tenente, eu era aspirante, então o salário também melhorou. Nós podemos ter um tempo melhor. Então tínhamos uma ajuda lá da prefeitura, que dava para abastecer, não financeira, mas ajuda com combustível, quando precisava de uma alimentação. A Vale do Rio Doce também apoiava a guarnição, que cobria lá a estação no embarque e desembarque, sempre com os tickets lá do restaurante Caldeirão, que a gente fazia refeição lá também nesse tempo. E nós passamos a morar na cidade, que era coisa rara, oficiais da 2ª CI, morar na cidade com a família, né? Então eu com família, com a esposa, a Denilson com a esposa, o Araújo com a esposa, e isso possibilitou uma interação maior com a cidade, principalmente no aspecto supermercado, farmácia, hospital, escola, ou seja, nós passamos a ter uma vida ativa com a família naquela região, interagindo com a sociedade. O prefeito da época, Valdivino Cabral Filho, nos recepcionou de forma maravilhosa e entendeu que nós estamos ali para somar e começar uma nova história no Vale do Pindaré. Logo em seguida, acho que no ano de 93, o batalhão, a Companhia Independente, Segura Sem Lei, foi transformada em 7º Batalhão. O Major Bazola promovido a tenente-coronel, e logo no mês de agosto do ano seguinte, aliás, no mesmo ano, em agosto, aspirante a 2º tenente, e 1 ano e 6 meses depois, já 1º tenente, houve uma redução do interstício, e nós estabilizamos aquela região com as 3 turmas de formação, 92, 93, 94, 7º Batalhão criado, e uma nova história, um divisor d'água aconteceu naquela região, graças a Deus, e eu encerro esse vídeo aqui, tá bom? Foi a nossa chegada no 7º Batalhão Pindaré Mirim. Depois eu gravo outras histórias contadas, porque ali foram quase 15 anos da minha vida naquela unidade. Valeu!